Bom dia. Eu quero, antes de compartilhar essa palavra que Deus me deu, quero fazer uma oração pela guerra. Nós temos que olhar essa guerra, irmãos, com a visão escatológica, ou seja, do final dos tempos. A exemplo de Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel, mostra que Daniel percebeu, depois de 70 anos, eu falei isso essa semana, Daniel percebeu, depois de 70 anos, que estava se cumprindo uma palavra profética do livro de Jeremias, lá no capítulo 29 ou 26, agora não me lembro, em que 160 anos antes foi profetizado de que o povo iria para a Babilônia, para um cativeiro, por 70 anos. Essa profecia foi específica, falando um número, 70 anos. Então, Daniel, que estava vivendo aquele momento escatológico, para aquele momento, ele foi buscar o Senhor. E ele buscou tanto o Senhor, que Deus deu uma outra revelação para ele do que iria acontecer, que é exatamente o que ele chama de 70 semanas. Era um período de 490 anos que a história iria acontecer, dos quais, desses 490 anos, representado por 70 semanas, 69 dessas 60 semanas já foram cumpridos. Falta uma semana, que é o período chamado da Grande Tribulação. Então, com essa visão escatológica que nós estamos vivendo hoje, assim como viveu naquele momento Daniel, nós estamos vivendo hoje o prenúncio do arrebatamento, da guerra que vai acontecer, comandada pela Rússia contra Israel, com uma relação de nações que está escrito lá no capítulo. Se você não leu ainda, vá ler essa semana, faça um estudo do capítulo 38 e 39 de Ezequiel. É uma guerra que ainda não aconteceu e que vai acontecer, prenunciando o arrebatamento e a grande tribulação. Então, nós estamos vivendo isso, e nós estamos vendo isso. Tem essa guerra da Rússia com o Irã, com a Ucrânia, que não tem nada a ver, aparentemente, com essa guerra que começou ontem, mas tem tudo a ver. Uma coisa está linkada à outra, se você for... É muito complexo isso, mas todas essas coisas estão se dirigindo para esse momento histórico, que vai se transformar em história aquilo que é cumprido na palavra. Ali, a Bíblia não é um livro de história, mas ela se torna história quando ela profetiza uma coisa e ela acontece. E tudo que está escrito aqui vai acontecer. Então, eu quero que você fique de pé, e nós vamos interceder por essa guerra. Interceder pelo Senhor para que essa guerra seja realmente o prenúncio daquilo que Deus tem falado. Cada vez mais que for aparecendo esses sinais, mais você tem que se alegrar e não ficar com medo, porque nós estamos sendo preparados para subir no arrebatamento e ficarmos livres desse período terrível que nunca aconteceu na história e nunca mais vai acontecer, esse período chamado da grande tribulação de 7 anos. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um daqueles que está aqui, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos vendo pelo canal do YouTube, eu quero clamar agora, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer nos nossos corações a urgência de buscarmos o Senhor cada vez mais, para que nós possamos experimentar esse evento excepcional que o Senhor vai fazer, que é o arrebatamento da igreja. Senhor, abrevia os tempos, Pai. Abrevia os tempos, muita gente tem morrido, muita gente tem ido para o inferno. Abrevia os tempos, Senhor. Eu quero clamar que essa guerra seja eliminada logo, claramente, para que nós possamos ver com os nossos olhos as coisas que vão acontecer, Senhor. E que seja cumprido aquilo que é a sua vontade. A sua palavra diz isso. Nós queremos colocar as nossas vidas no seu altar e clamar que a sua palavra possa nos libertar de toda a obra maligna, de tudo aquilo que nós muitas vezes temos experimentado que não vem do Senhor. Eu te louvo por isso e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra que Deus me deu hoje tem um título de tomar posse. Você já deve ter várias vezes visto expressões, chavões, que foram sendo colocados nesse linguajar de crente, né?
Está amarrado, quando você se refere ao diabo, está amarrado. Mas aí começou a amarrar qualquer coisa. A sua palavra tem poder, declare. Né? Tem todos esses... E chavão, no dicionário, é uma expressão corriqueira, sem muita importância. E cada uma dessas expressões, na verdade, ela tem uma enorme importância. Quando você amarra um demônio, você tem todo o poder para amarrar um demônio. Então, não é uma coisa sem importância, não é uma coisa corriqueira. Quando você percebe que tem um sujeito endemoniado e amarra ele, ele é amarrado mesmo. Então, não é para você ficar dizendo, está amarrado, tudo está amarrado. E nem declarar coisas que não... Uma vez eu vi um testemunho, vamos chamar de testemunho, de uma pessoa que falou que parou na frente lá do Trump Tower, quando o Trump ainda não era nem estava pensando, mas ele já tinha a torre na Quinta Avenida, e ele... Declaro, eu tomo posse desse prédio. É uma coisa, não sei que palavra que eu vou falar, mas não devo falar o que eu pensei. Então, toma posse do quê? O dicionário do Aurélio diz que posse significa estado de quem tem uma coisa em seu poder. Vou repetir, o estado de quem tem uma coisa em seu poder. Então, a primeira pergunta que eu faço quando você fala toma posse do quê? Se você recebe uma herança, e essa herança é uma herança grande, é um apartamento, um carro, ou uma fazenda, tem um processo para você tomar posse disso. Quando um presidente é eleito presidente, tem um ritual de tomar posse. Além dele declarar num documento hábil em que fala, olha, eu tive a maior quantidade de votos, ele é declarado presidente, ele tem um momento em que ele sai desfilando no Rolls Royce, lá, que ganhou da rainha, ele põe uma faixa que é um símbolo da posse que ele está tomando, daquele cargo, por tempo que ele foi eleito. Então, essa expressão toma posse, dentre essas outras que nós vamos explorar, só a posse que eu e você temos, ela é uma expressão séria, não é uma coisa que você possa falar como chavão ou como uma coisa não corriqueira, sem muita importância. Quero que você abra lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, e eu vou essa palavra é uma palavra que eu vou, vamos dizer assim, sustentar, criar uma estratégia para que você entenda exatamente, espiritualmente, o que é tomar posse de uma coisa que eu e você estamos recebendo do Senhor, não é de alguém qualquer, é do Senhor. Essa herança é uma herança que Deus está dando para mim e para você quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, diz aqui no versículo 4, no capítulo 4, versículo 23 do livro de Mateus, dizia assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Doenças e enfermidades são duas coisas diferentes. A enfermidade ela é dada por Satanás. A doença é o desgaste natural, físico, originado do pecado. 3 coisas Jesus fazia, e 3 coisas ele delegou para a igreja: ensinar, pregar o evangelho do reino e curar. O evangelho, a palavra evangelho, ela no grego significava antes um presente que a pessoa dava para quem trazia boa notícia. Então, o Roberto trouxe uma boa notícia para mim e eu dava um presente para ele que chamava evangelho. Só que essas boas novas, essas boas notícias, depois passaram a fazer parte da própria... Quer dizer, o evangelho passou a ser a boa notícia, não somente o presente que você dava. Então, aqui nós estamos falando do evangelho do reino. Então, o que é o reino? O reino é aquilo que nós ouvimos que Mateus 4, versículo 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João é o João Batista, que veio antes preparar o caminho daquele que viria como Messias. Então, Jesus, isso foi logo depois que ele fez a multiplicação, ele transformou a água em vinho.
Jesus retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, ou seja, na beira do lago, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, o que foi dito pelo profeta Isaías? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse João Batista aqui, como eu falei, é aquele João Batista que, no versículo 1 do capítulo 3 de Mateus, voltando um pouquinho, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mateus, quando escreveu o Evangelho, ele escrevia prioritariamente para os judeus, para mostrar que tudo aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento estava sendo cumprido naquele momento, como em relação a Jesus. Esse capítulo que ele citou aqui é o capítulo 40 do livro de Isaías, o versículo 3. Depois você lê na sua casa. Então, a pergunta que eu quero enfatizar aqui está lá no capítulo 17 do livro de Lucas, no versículo 20. Os fariseus, eles estavam esperando um Messias político. Você já deve ter percebido isso, que o capítulo 53 do livro de Isaías, que falava do cordeiro que morreu, o Messias que morreu, depois o próprio livro de Isaías na frente fala do Messias que veio como rei. E isso vai acontecer no milênio, quando Jesus voltar no final da tribulação, ele vem fisicamente reinar na terra durante 1000 anos, prendendo Satanás, deixando ele preso por 1000 anos, e volta conosco, que fomos arrebatados e com o corpo glorificado vamos voltar para a terra. Você já imaginou isso, irmãos? Isso está escrito na palavra, e muitas vezes fala: isso aí parece uma alegoria. Não é. Tudo que está acontecendo, nós estamos vivendo nesse momento escatológico. Então, o versículo 20 do capítulo 17 de Lucas diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, os fariseus estavam perguntando sobre o reino político, porque eles estavam vivendo num momento de opressão naquele momento. Então, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo lá ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu posso dizer para vocês o seguinte: talvez a maior declaração que Jesus, como homem, fez na terra tenha sido essa: o reino de Deus está dentro de vós. Isso deu uma explosão na cabeça daqueles fariseus que não conheciam a palavra, apesar de conhecer na letra morta. Eles não compreenderam que isso que Jesus estava falando era tremendo. Quando Jesus falou lá para os discípulos: está vendo tudo que está esse templo aqui, ele será destruído e eu o reconstituirei em 3 anos, em 3 dias. Ou seja, ele estava querendo dizer claramente: o templo do Espírito é aqui. O templo, por isso que a gente tem enfatizado que o corpo de Cristo, que é o templo, onde habita Jesus, ele está dentro de nós. Essa é a maior revelação que um cristão pode ter. Agora você começou a compreender o que quer dizer tomar posse. Você, quando declara com a sua boca e crê com o coração que Jesus Cristo morreu por você e transformou a sua vida, você precisa entender que você precisa tomar posse disto que já entrou dentro de você. Quem foi que desenvolveu essa doutrina, vamos chamar a doutrina do reino de Deus, ou do evangelho do reino de Deus, foi Paulo. Paulo, quando ele se converteu, ele substituiu, ele era um outro apóstolo que tinha entrado depois que Jesus foi embora, porque ele tirou Judas e entrou Paulo, quando Jesus se manifestou para ele no caminho de Damasco e falou com ele. Só que Paulo, orientado pelo Espírito, não foi ouvir isso de Pedro ou de Tiago ou de qualquer um outro apóstolo. Ele foi
e ficou 3 anos ouvindo de Jesus, sozinho, lá nas Arábias, longe deles. Depois você procura isso, está lá no livro de Gálatas, no capítulo 15 em diante, ele diz assim no versículo 18: decorridos 3 anos, então eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Nós podemos dizer, então, solenemente, que nós temos a posse do reino de Deus. Você pode dizer isso? Eu tenho a posse do reino de Deus. Como eu disse lá, não é um chavão, a sua palavra tem poder. A palavra de Deus nos garante que eu tenho a posse do reino de Deus. É demais isso, já podia parar essa pregação aqui, irmãos. Se você compreender que você tendo a posse do reino de Deus, que você tem a posse daquele que foi o Criador de todas as coisas e habita dentro de você, o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem essa garantia de que você vai passar com Ele a eternidade, independente do que eu e você somos, irmãos. Isso é poderoso demais. João, lá no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, então, quem são aqueles que receberam o poder? Foram aqueles que receberam Jesus e deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Quem que é o filho, irmãos? O filho de um rei, quando ele nasce, ele já é herdeiro. Ele fez alguma coisa para nascer filho de um rei? Você não fez nada para nascer filho do rei, mas você foi declarado filho de rei. Os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem de sangue, nem da vontade de sangue, é um filho do rei, nem da vontade da carne, quando você faz um filho fora do casamento, ou nem da vontade do homem. É artificial, uma inseminação artificial. Mas de quem? De Deus. Os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, portanto, você pode tomar posse mesmo. Agora, tem muito crente, eu tenho visto isso na minha vida, tem muito crente que não compreende isso e ainda não tomou posse daquilo que ele já tem. Essa palavra poder aqui, que no original é exousia, ela significa autoridade ou direito de agir. Então, quando você declara com a sua boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e Ele morreu e ressuscitou vencendo a morte para pagar no seu lugar, você já é filho de Deus. Eu já contei N vezes, vou contar mais uma vez. Quando eu tinha 1 mês de convertido, uma mulher ficou endemoniada numa célula lá na minha casa. Tinha saído a Raquel com os filhos, estava só eu, o pastor e ela. E a mulher pegou um sofá enorme que eu tenho em casa, pesado, e jogou para cima, assim, bateu no teto e voltou. Eu olhei aquilo, fiquei assustado, e ela, imediatamente, rugindo, parecia um leão, uma voz grossa. E eu assustei, abri a Bíblia, no Salmo 91, e comecei a ler o Salmo 91. E o pastor riu de mim. E eu estava gritando o Salmo 91, ele riu, mas só que eu não percebi que na hora que ele, antes de rir, ele falou assim: está amarrado. Essa palavra está amarrado não é um chavão, você tem poder nisso. E a mulher ajoelhou e ficou com as mãos para trás, amarrada, literalmente rugindo que nem um leão. E quando eu vi que ele riu de mim, eu desconcentrei no Salmo 91, fechei e falei: pastor, o senhor, o negócio é sério isso aqui, você está rindo por quê? E ele falou assim: Caio, Deus está te dando uma oportunidade de você ver que você tem autoridade, você é filho de Deus, você tem autoridade sobre esse demônio, não é a mulher, isso é um demônio que está se manifestando. Foi me dando uma aula. Eu falei: e como é que eu faço? Você lá na obra, naquele tempo eu estava construindo uma estrada, lá, a estrada do Ayrton Senna. Então, como é que você faz quando você dá uma ordem?
eles fazem, não fazem? E se não faz, você manda embora, não manda? Então faz isso, a mesma coisa, manda embora. Como assim? Vai, do jeito que você sabe fazer, dá uma ordem. Então eu posso fazer? Pode. Mas não é ler a Bíblia, porque o diabo sabe mais a Bíblia que você começou agora. Ele sabe, decora a Bíblia. Dá uma ordem para ele, ele vai sair. Essa autoridade é exousia, irmãos. Essa palavra é autoridade ou direito de agir. Eu não tinha nada de conhecimento da palavra, aliás, tinha algum conhecimento que quando na escola dominical que fui criado, eu sabia algumas palavras que estavam ali. E aí eu olhei para a mulher que estava ajoelhada e falei assim, sai! Em nome de Jesus! Ele falou, não precisa gritar que ele ouve. Não precisa gritar, não. Irmãos, às vezes Deus permite que eu e você passemos por uma situação para você aprender a agir, porque esta autoridade já foi dada, não por meu mérito, por meu conhecimento, por meu entendimento, mas é porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 19 do capítulo 16 do livro de Mateus diz assim, quando Jesus falou com Pedro, e isso vale para mim e para você na continuidade, dar-te-ei, presta atenção, irmãos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu e você temos poder para ligar e desligar aqui na terra aquilo que você quer ligar ou desligar nos céus. Se Satanás está no céu, e ele, quando estava ali querendo pegar Jó, ele estava lá no céu, do lado de Jesus, do lado de Deus. Ele chegou lá e tal, então ele está lá no céu. Ele ligou uma coisa de lá e você aqui na terra desligar, acabou. Satanás não tem poder, porque eu e você, como igreja, temos poder e autoridade para ligarmos e desligarmos na terra aquilo que você quer ligar e desligar nos céus. Amém? O que é essa chave? É a chave da libertação que o reino de Deus traz para mim e para você. Em Cristo Jesus. É importante você e eu destacarmos aqui que nós podemos ter essa posse do reino em nós. Para isso, para a gente ter isso aqui, nós precisamos, como ele disse, receber esse poder. Então, tem uma sequência de coisas. Primeiro, você precisa receber. Tendo recebido, você é delegado para você esse poder. Essa palavra receber não é apenas recepcionar. Vai lá um vizinho na sua casa, bateu lá, eu quero conversar com você. Você recebeu ele entrou dentro da tua casa. Você não conhece ele, você não sabe, ou vai uma pessoa conversar com você, você recebeu ele. Mas essa palavra no original, ela tem um sentido muito mais profundo. Ela é associar consigo mesmo, é introjetar na sua mente e no seu corpo. Ou seja, para você receber a Jesus, você tem que crer que o poder de Cristo está em nós. O pastor Júnior pregou uma mensagem hoje, tremenda mensagem. São 8 pontos que ele levou ali, mas o primeiro dele, ele fala sobre você copiar. E aquilo me fez lembrar, sabe, Júnior? Me fez lembrar a minha vida, que fui criado, assim como essas crianças, na igreja, e eu fui aprendendo, na igreja, um comportamento copiado. Então, está cheio de gente que se diz crente, mas que ele copiou aquele jeito de ser. Ele fala essa linguagem crentez, ele dá o dízimo, ele louva a Deus, ele fala aleluia, ele pula, alguns ficam mais quietinhos, outros pulam maior, mas a paz do Senhor, quantos dons você tem? Uma vez um perguntou para mim assim, irmãos, quantos dons você tem? Eu falei, dons ou dons? Não sei, eu não sei ainda. Irmãos, nós precisamos entender que quando você recebe a Jesus Cristo, aquilo vai te transformar a sua vida. O poder de Jesus que habita dentro de você, o Espírito Santo que habita, ele te dá autoridade para agir como crente em Cristo Jesus. Há uma transformação. Toda vez que você vira um crente que diz que é crente, mas ele continua exatamente fazendo as coisas que ele fazia antes, cuidado.
O versículo 13 do capítulo 1, que nós acabamos de ler, do capítulo 1 de João, diz que os que creem não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é possível eu e você nascermos de Deus e continuarmos sendo do diabo. Percebe isso? Paulo, que sistematizou toda essa doutrina do reino de Deus, lá no livro de Colossenses, e eu estou terminando a pregação porque eu quero orar. Eu quero orar porque Deus me mostrou 3 pontos que eu devia orar hoje aqui com a igreja, em função daquilo que eu tenho observado escatologicamente dentro da igreja. Então, Colossenses 1, ele fala no versículo 13 em diante, e você preste atenção, eu vou ler com calma esse trecho, porque ele é uma declaração da herança que eu e você temos que receber. Versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: Ele, se referindo a Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeira expressão que eu quero repetir. Ele, Jesus, quando você e eu declaramos com a boca e cremos com o coração, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o Filho único, porque ele se manifestou como Deus para o homem, mas ele é o primogênito daquilo que ele chamou de igreja, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é ele. Então, aqui Paulo adequadamente está regulamentando aquilo que ele aprendeu de Jesus nesses 3 anos. O primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, e sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, tudo que nós estamos vendo acontecer está debaixo do controle dele, porque ele é que determinou isso. No final dos tempos, iria que ter esta preparação para que isso acontecesse exatamente como ele previu na palavra. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste, está tudo suportado por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Vou repetir, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliasse consigo mesmo porque ele é Deus, sobre a terra, e quer sobre a terra, quer sobre os céus. E o versículo 21, ele termina: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis. Nós não precisamos fazer nada, porque até a santidade, sem hipocrisia, que é o título da pregação que o pastor Júnior pregou hoje, estou fazendo aqui uma propaganda desse. Até a santidade vem dada por ele. Irmãos, não há nada que eu e você possamos fazer que garanta a nossa salvação. Sabe o que você precisa fazer? Tomar posse. Já é seu. Ah, mas é só isso? Eu um dia falei com um tio meu, já contei essa história também. Tinha 1 mês de convertido, nem isso. O que você tem que fazer para ser crente? Foi a pergunta que ele fez. Para ser salvo, não foi nem para ser crente, foi para ser salvo. Ele estava buscando, sinceramente, a salvação. Mas ele buscava no Rosa Cruz, no Sheixinue, no Espiritismo, não na palavra. Aí eu lembrei do capítulo 10, versículo 9 de Romanos, declara com a boca, crê com o coração. Mas é só isso? Não precisa fazer mais nada? Eu falei, não precisa nem ajoelhar no milho. Ah, não é assim, é muito fácil.
Essa é a palavra que Satanás fala muitas vezes na nossa mente, irmãos. Você já é crente, você já está lá. O endereço da sua herança já está feito lá. Basta ir lá e falar assim, é meu. Mas como ser meu? O que é isso? Você está aqui, está escrito, está na minha escritura aqui, ó. Está na minha escritura. Isso aqui já é meu. Eu quero tomar posse disso. Então, quando você falar de novo, eu tomo posse, presta atenção, porque essa palavra que você tem poder, você precisa introjetar dentro de você, porque você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e associou dentro da sua personalidade. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse ato de você tomar posse, em primeiro lugar, é um ato de fé e de posicionamento. Sabe, muitos de nós temos sido atacados por Satanás. Ontem eu estava com dor nas costas o tempo todo. E eu passei o dia inteiro tentando não ficar com dor. Não fiz nenhuma oração. Você percebe que isso é uma coisa quase que natural na nossa vida? Aí a Raquel chegou de um culto maravilhoso, que depois ela contou com as mulheres, e a Ângela, que está aqui, falou, posso orar por você? Ela já estava saindo. Eu fiquei até envergonhado. Puxa, eu poderia ter feito isso antes delas. E orou por mim. Por que você não toma posse nas coisas corriqueiras da sua vida? Você vai, às vezes, fazer uma campanha em cima de uma declaração médica, de uma coisa grave que acontece com a sua vida. Você tem um câncer. Aí, quando você vê essa palavra, você levanta os irmãos todos para orar. Você faz campanha, você faz jejum. Irmãos, a palavra, como aquela que eu brincando e contei aqui agora, eu não estava preparado para expulsar um demônio com 1 mês de convertido. Eu não fui preparado. Por que eu não fui preparado? Porque está na palavra que eu tomei posse naquele momento, e eu sou herdeiro, filho de Deus. Então, naquela hora que ele falou para mim que eu já tinha essa autoridade, é dada por Deus, a exousia, que é a autoridade para agir, eu criei no que ele falou, não porque eu tinha lido. Isso está escrito lá no livro de Marcos, no último capítulo, ele fala, nesses sinais acompanharão aqueles que creem. Pisarão serpente, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Aí um cara vai e faz um vídeo mostrando que as línguas não são bem essas línguas, porque aí, irmãos, creia no que está escrito, não complica as coisas. A palavra de Deus nos garante a herança, que é um ato de fé e de posicionamento. A fé você até entende quando você declara com a boca e crê com o coração, mas você passou anos na sua vida sem perceber que você já tinha aquela herança naquele endereço. Já estava lá, escrito. E por que você não tomou posse? Às vezes um cara está passando fome, mas tem lá uma fortuna na mão dele que ele não tem, porque o dono do ouro e da prata é o meu Deus que habita dentro de mim. Então, eu separei aqui 5 pontos que eu quero enfatizar com você antes de orar. O primeiro dele é que nós já recebemos uma herança completa. Ele nos libertou do império das trevas. Isso é uma declaração, não é uma promessa. Ele já declarou, está liberto do império das trevas. O que é o império das trevas? Tudo aquilo que traz para você algum tipo de escravidão. Porque o cara que não é crente, ele é escravo do pecado, ele não consegue se libertar. Pode fazer todo o esforço que você quiser. Você não sendo crente, você não tendo ainda absorvido essa herança do império das trevas que está em cima de você, você é escravo dele. Você não consegue viver porque faz parte da natureza pecaminosa que habita em mim. Se o Espírito Santo ainda não foi transformado, o seu espírito, você não nasceu de novo, você está no império das trevas. Então, aqui tem uma promessa, uma decisão, uma declaração. Ele nos libertou do império das trevas. Segunda coisa, agora você pertence ao reino de Deus.
Você precisa entender isso, isso faz parte do pacote da herança. Você pertence ao reino dos céus. Terceiro, nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos, então, escolher não pecar. O diabo não tem mais domínio sobre nós. Então, o crente peca? Peca. Ele escolheu pecar. As consequências, muitas vezes, vêm. Muitos crentes estão vivendo no pecado porque acham que pode pecar. Então, Paulo mesmo, e o Júnior citou isso hoje, de novo, as palavras estão muito conectadas. Então, já que é a graça, então eu vou pecar para aumentar a graça. Tem muito crente fazendo isso, irmãos. O quarto ponto, fazemos parte do corpo de Cristo. Não é você individualmente, mas fazemos parte de um corpo. Então, um ajuda o outro, um suporta o outro, suportar nos dois sentidos, de aguentar aquele irmão que é mais fraco. Paulo fala isso, que a gente tem que aguentar o que é mais fraco, tem que ajudá-lo, porque ele faz parte do corpo, assim como eu. Se você já andou muita maturidade na sua vida, você tem que transmitir isso para o irmão. E, finalmente, nós precisamos experimentar a graça transformadora e capacitadora que Jesus permitiu, apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabendo disso tudo, eu quero tomar posse com você de 3 coisas, de tudo que nós aprendemos aqui. A primeira dela que eu quero orar com você, o livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui ele não está falando do primogênito, ele está falando do unigênito como Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê, você determinou na sua vida que você vai passar a eternidade com Ele e não mais com o inferno. Irmãos, esse conceito de passar a eternidade no inferno é uma coisa que me assusta profundamente. Toda vez que eu penso nisso, eu não penso somente em mim. Isso me dá um temor muito maior, temor e medo mesmo. Um temor de passar a eternidade no inferno é uma coisa tremenda. Não é passar 10... irmãos, eu mudei 18 vezes como engenheiro. Então, eu sabia que quando eu estava no Iraque, no meio da guerra, e eu estou sentindo nas notícias, que eu fiquei ontem até meia-noite ouvindo essas notícias, eu comecei a sentir aquele tempo que eu passei ali num momento de guerra. Nós, no brasileiro, não sabemos o que é isso. Eu experimentei esse sentimento, que é um sentimento indescritível, de você viver num país em guerra. Então, não é nesse... Mas eu sabia que eu ia sair de lá um tempo depois. Eu cria que eu não ia morrer no meio da guerra. Eu cria que aquela obra, uma hora, ia acabar. Então, não é isso que eu estou falando de passar a eternidade no inferno. Então, a palavra de Deus diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma pergunta que eu quero fazer aqui. Eu já fiz isso várias vezes para mim. Você tem certeza absoluta que se você morrer hoje, eu não vou falar do arrebatamento, eu vou falar da morte, porque todos nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor, não é? Não é isso que a palavra diz? Todos nós vamos ser arrebatados. Se morreu antes, você vai encontrar primeiro, você vai subir primeiro, e lá nos ares você vai encontrar quem está vivo. Então, todos nós vamos ser arrebatados, seja com a morte, depois vai ser arrebatado, ou com o corpo transformado, ou, se você estiver vivo, vai ser arrebatado. Eu gostaria de não experimentar a morte, assim como eu acho que você também, né? Então, mas se Deus me levar antes, eu vou encontrar com vocês de qualquer jeito lá, nos ares. Então, a pergunta que eu faço: se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu e não para o inferno? Se você não tem essa certeza, eu quero orar agora com você. E você não precisa se levantar, não, para não se expor perante os outros irmãos. Mas é importante você fazer essa oração. Porque se você não tem essa certeza, é sinal de que você ainda não é crente em Cristo Jesus. Porque aquele que é crente, que sabe que ele nasceu de novo, que ele está passando por um processo de transformação,
Aquele lá tem que ter certeza que se Jesus vier buscar a igreja hoje, que ele vai subir, ou se ele morrer hoje atropelado, ou com infarto, ou com algum tipo de coisa, ele vai ser promovido. Quero orar com você. Se você é dessas pessoas, não precisa levantar, mas eu vou fazer essa oração. Senhor amado, estou aqui na sua presença, Pai, e quero clamar que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, venha falar com cada um de nós hoje nesta reflexão desta pergunta. E traga a absoluta certeza de que se nós morrermos hoje, ou vier o arrebatamento, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero te pedir, Pai, que se há alguém aqui, ou aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, que não tem ainda essa certeza, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa falar com cada um de nós. E transformar isso, e declarar com a boca e crer com o coração, Pai. Isso é um ato de fé que nós estamos declarando aqui. E nós estamos agindo, nós estamos nos posicionando na sua presença, como filho de Deus, Pai. E nós queremos tomar posse desta promessa, dessa herança que o Senhor tem dado para o seu povo. Principalmente nessa hora tão difícil que o mundo está começando a passar e cada vez mais, como diz a sua palavra, vai piorar, Pai. Mas nós temos certeza de que, como filho de Deus, nós seremos livres de toda essa guerra, de toda essa malignidade que o mundo está passando, e nós vamos estar livres disso, em nome de Jesus. Segunda pergunta que eu quero fazer aqui, não é nenhuma pergunta, é uma colocação, que diz assim: quando você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você sente que alguma área da sua vida ainda está presa ao passado? Porque aqui é uma declaração simples, mas profunda. Você estava num lado, preso no império das trevas, escravo daquele demônio. Mesmo que ele não se manifestasse, você estava debaixo do império das trevas. E há uma palavra que diz que você foi transportado para o reino do Filho de Deus, o Filho do seu amor. Você sente que ainda tem alguma área lá atrás que está te prendendo? Porque isso aqui que nós estamos falando é a lei está aqui escrita. Mas Satanás não respeita a lei. Ele é mais ou menos igual aconteceu essa guerra ontem. Se é uma nação que invade Israel, ela tem convenções internacionais que ela pode estar sendo processada posteriormente, como foi Putin. Putin, como nação, entrou na Ucrânia e ele está fazendo coisas lá que estão sendo registrados para que ele não saia da Rússia e vier visitar o Brasil, por exemplo, como outro dia falaram. Ele vai ser preso aqui, se ele vier aqui. Ou teria que ser, porque já tem um decreto internacional, porque ele está quebrando alguma convenção. Diferente de um terrorista, e o terrorista agora, o Hamas, eu estou comparando ele com Satanás. Satanás não está nem aí com a lei, com a convenção, com aquilo que foi combinado. Então, preste atenção nisso, você foi libertado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Mas muitas pessoas ainda estão ao nosso derredor, tem Satanás falando assim: isso aqui você não consegue se libertar porque isso é um mal de família. Eu já vi crente falar isso: eu não consigo me libertar desse problema de adultério, porque meu avô, meu bisavô, meu avô, meu pai, todo mundo era adúltero. É um demônio. Irmãos, não terceiriza a culpa sua para Satanás. Satanás também, toda hora, você põe culpa nele. Satanás, ele vai continuar, se existe esse pensamento, ele vai continuar fazendo com que você justifique a falta de domínio próprio, porque você já foi liberto do pecado. Você pode decidir não pecar mais. Então, a pergunta que eu faço: você sente que tem alguma área da sua vida ainda que está presa ao passado? Algum tipo de pecado que nós vamos orar agora para você ser liberto,
Você crê desse jeito? Essa é a posse que você vai tomar dessa herança, de libertação do império das trevas para o Filho de Deus. Pai amado, eu coloco aqui mais uma vez, Senhor. Alguma dessas pessoas que, por certo, o Espírito Santo de Deus já está falando, que qualquer tipo de prisão, de cativeiro, que Satanás está mentindo, jogando na nossa mente esses dardos inflamados, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Satanás, eu vou falar até mais baixo, porque você não é surdo. Eu te ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, larga a vida deste Filho de Deus, que ainda sente que está preso em alguma área que você mentirosamente disse que ele não se libertou, porque o trabalho de Jesus na cruz foi completo. O seu sangue foi derramado para limpar completamente o pecado de cada um de nós, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E finalmente, irmãos, eu quero orar pela santificação da nossa vida, da igreja. A igreja que vai subir, ela é indesculpável, ela é inculpável, ela é irrepreensível, ela é limpa, que não foi você que fez, mas é Ele que fez. Mas se você não tomar posse dessa santificação, a palavra de Deus diz que sou eu que vos santifico. Jesus falou isso, sou eu que vos santifico, mas você tem que tomar posse disso. Você tem que chegar e acreditar que eu consigo ser um santo. O santo é aquele que cumpre e obedece completamente a palavra do Senhor. Eu consigo ser, então, você consegue identificar que você não está ainda nesse momento em santificação. Você consegue, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele te comunica isso, suavemente, ele não te acusa, mas ele te comunica. Então, não é uma desculpa do crente falar, não, mas eu não sabia, eu fui pego desprevenido. Irmãos, não brinque com o pecado, principalmente na hora que você está chegando ao final. Nós estamos chegando ao final de uma era. E mesmo que você não seja arrebatado, morra antes, você já chegou no final de uma era. Se você morrer antes, não tem como resolver. Não foi mais, você pulou de um lado para o outro, sem querer. Então eu quero orar como meta, a meta minha e sua, como crente, é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Pai, eu coloco as nossas vidas no seu altar, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor veio nos buscar pelo seu trabalho, pelo seu serviço, morrendo na cruz, como o unigênito Filho de Deus, Pai. Nós declaramos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que o Senhor é um Deus santo. O Senhor veio nos santificar, Pai. O Senhor veio preparar a sua igreja, que vai ser essa noiva pura, que vai encontrar com o Senhor nos ares. E nós vamos experimentar um tempo maravilhoso, eterno com o Senhor. Pai, faça com que nós possamos sair daqui hoje confiantes de que tomamos posse dessa santificação, porque ela é feita pelo Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor não mente, Pai. O Senhor é o unigênito Filho de Deus que veio morrer por mim e limpar completamente o meu pecado. Senhor, que nós saiamos daqui hoje com esse temor, não somente de respeito ao Senhor como Senhor da nossa vida, como nós somos seus escravos, Pai. Nós deixamos a escravidão do pecado para ficar escravo do Senhor, da justiça, porque é isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos. E nós queremos declarar com a boca e crer com o coração isso. Satanás, você pode parar de mentir na minha mente, na mente de cada um de nós aqui. Nós somos santos em Cristo Jesus. E eu declaro isso na oportunidade que nós estamos ouvindo isso. Esta palavra, eu declaro isso, que nós somos santos em Cristo Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre.
Vão na paz, irmãos. Deus abençoe.